Olá, sétimo ano. Sejam bem-vindos a essa aula, uma aula tão importante, onde vamos aprofundar um pouco mais a educação vicentina. Hoje, em especial, vamos falar de São Vicente de Paulo, a qual fundou tudo isso com o auxílio de Santa Luísa de Marilac, como nós vimos na aula passada. Hoje vamos falar um pouquinho da biografia dele e também os aspectos da educação vicentina, como está no Brasil hoje, mas de forma mais atualizada, tá? A sua atividade é a seguinte, ó, você vai fazer um resumão do que você viu na aula passada e nessa aula de hoje, de 25 linhas, sobre Santa Luísa de Marilac, sobre São Vicente e sobre a educação vicentina. Você pode dividir nos 3 parágrafos, falar um para cada, que assim vai dar tudo certo, tá? Bem, essa frase inicial, de tantas que São Vicente de Paulo tem, eu escolhi porque vim falar sobre eu acho que caracteriza melhor São Vicente, onde ele diz que a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Em outras palavras, ele quer dizer que a caridade não se escolhe a quem vai se fazer. Apenas abrace, apenas ame, apenas faça o bem, e não importa quem seja, tá? Esse era o legado de São Vicente, ajudar, ser caridoso mesmo. É por isso que quando se fala de irmã de caridade, né, quando temos, por exemplo, a nossa diretora, irmã Nazaré, ela é um exemplo de irmã de caridade, tem outras pessoas do hospital, tem as irmãs de caridade, porque vem lá na essência de São Vicente de Paulo e também de Santa Luísa de Marilac, onde trabalhava muito a caridade, tá? Então ele disse isso, né, que a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Eu vou pautar algumas partes de São Vicente na mesma sequência linear do tempo para você entender o que é acontecendo. Isso aqui é o resumo do resumo, tá? Não tem como a gente colocar nas videoaulas, infelizmente, tudo que a gente sabe sobre São Vicente ou Santa Luísa ou da educação vicentina, desculpa, ou de qualquer outro assunto, porque o tempo é limitado e assim a gente pega a essência, que é para não ser tão cansativo, para você também entender. Isso até ajuda, né? Se for o resumo do resumo, isso até ajuda você a entender um pouco. E depois você pode aprofundar, que é o meu conselho para vocês. Que vocês aprofundem na vida de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, que são os nossos fundadores, a qual nós pertencemos a esse carisma da educação vicentina, e faz todo sentido aprendermos sobre eles, tá? Então ele, né, São Vicente, nasceu em Pau, que é uma cidade da França. Hoje essa cidade é conhecida como São Vicente de Paulo. Ele nasceu no ano de 1581. Sua descendência tem vínculo na Espanha. A casa que nasceu Vicente chamava-se Raquines, Casa do Coxo, por conta de seu pai. O pai dele era coxo, tinha uma deficiência na perna, e nesse tempo onde havia muito preconceito, onde as pessoas não entendiam muitas coisas, onde a medicina era limitada, não tinha avanço tecnológico, não tinha muita coisa, não tinha essa questão da mídia. Então, ele viveu em um tempo bastante rude, onde as pessoas tinham esse preconceito mesmo, achavam que era castigo de Deus, achava que era infeliz por isso, e ele viveu na pele todo esse tempo e por vezes ele sentiu vergonha de viver naquela situação com o seu pai, né? Não por si mesmo, não que ele fosse uma pessoa ruim, uma pessoa que não gostasse de humildade, pelo contrário, ele é muito humilde, muito caridoso, mas é porque o contexto que ele vivia não ajudava tanto, né? Vicente carregou por toda a sua vida o jeito tranquilo, firme e organizado dos camponeses. Ele foi um camponês e levou isso para a vida toda, porque quem mora tem essa vida simples, camponês, é uma pessoa tranquila, que leva a vida da forma mais simples, não se preocupa com tantos problemas. É uma pessoa super do bem, super da paz, vida mesmo de camponês, tá? Então ele levou isso para si. Vicente era o terceiro filho de 6 irmãos. Ajudava seu pai a pastorear os rebanhos. Viveu como pobre ao lado de outros pobres. Saiu de casa aos 15 anos para estudar em um colégio franciscano em Dax, por intermédio de um amigo da família, o Senhor Comet, juiz de Poe. Ele tornou-se professor
dos filhos de cômodo desse senhor que estava ajudando, onde ele pagava para custar seus estudos. Era tipo uma troca. Desculpa, São Vicente de Paulo, ele ensinava os filhos do juiz e o juiz dava o dinheiro para que ele pagasse os estudos. Como ele já tinha uma instrução, os filhos do juiz eram mais novos que ele já podia ajudar. Era tipo um reforço escolar. Houve um tempo que São Vicente disse que já estava ganhando dinheiro mais do que ele merecia, mais do que ele costumava sonhar, obter. Por isso ele até desistiu. Teve um tempo que ele não quis mais nem essa profissão, porque já estava meio que capitalista. Não que fosse rio de dinheiro, não que tipo ficasse rico, milionário, nada disso, né? Até porque era um trabalho simples, era pouca coisa que ele ganhava. Mas porque na essência dele, ele queria viver de forma bem mais simples, bem mais comum. Então, em 1598, ele recebe diaconato, que foi no mesmo ano do falecimento de seu pai. Diaconato é um passo grande, muito grande para se tornar padre. Ele foi padre, né? Foi no ano de 1600, 2 anos depois do seu diaconato. A primeira pessoa se torna diácono, existe os diáconos, que é um processo, e depois de 2 anos, ainda é isso, hoje também, a pessoa se torna padre. Se recebe o sacerdócio. Tá? E ele recebeu das mãos, esse dia, essa missa foi das mãos de Dom Francisco de Bordeles. Vicente pede a Deus o sofrimento e a depressão de um amigo para si, que custou-lhe longos anos de tormento e dor. Este episódio foi chamado por ele de Noite Escura. A Noite Escura, que não foi só a noite, vocês viram aí, né, foi um longo período, ele passou atormentado, ele pediu em uma oração a Deus para que o sofrimento de um amigo que estava passando por depressão fosse para ele. E depois disso, ele passou um tempo muito ruim mesmo, o São Vicente de Paulo. Ele tinha essa questão de empatia, ele às vezes era até empático demais. Ele tomava para si as dores de outra pessoa. Se a pessoa estava passando por sofrimento físico, é como se ele sentisse no corpo dele aquele sofrimento. Se a pessoa estava passando por sofrimento espiritual, ele queria ajudar de todas as formas. Se era financeiro, ele queria ajudar, queria fazer o bem sempre. E muitas vezes ele até exagerava. Foi por isso que ele passou esse tempo ruim, chamado de noite escura, porque ele estava muito ligado ao sofrimento das outras pessoas, né? E não tinha muito o que ajudar, não tinha muito o que fazer, e ficava nessa angústia de querer ajudar mais, mas não poder. Foi após esse episódio que, aos pés de um crucifixo, se consagra a caridade por toda a vida, servindo os pobres por amor a Jesus. Então, depois desse tempo, ele melhorou e fez o quê? Se consagrou olhando para uma cruz, Jesus pregado na cruz, né? O crucifixo. Então, ele se consagraria à caridade. Ele fez um voto com Deus, um voto de pobreza. Queria servir os pobres por amor a Jesus Cristo por toda a vida. E foi então feito, certo? Ele cumpriu mesmo esse voto de ajudar a todos. Em agosto de 1617, funda a primeira confraria da caridade chamada Damas da Caridade, atualmente conhecidas como AIC, Associação Internacional de Caridade, e um dos lemas do que se propagava era o seguinte: a caridade só é eficaz se for organizada. Com a ajuda de outros sacerdotes, inicia a missão pelas aldeias nessas terras pertencentes à família Gondi, ou Gondi. Principais atividades das missões: anúncio da Boa Nova, sacramentos, catequese, reconciliação, socorro aos pobres e confissão geral. Duração das missões: de 15 a 30 dias. Eu vou resumir nesse slide as 3 principais ações que ele fizera, tá? Em 1633, o que foi que aconteceu? Nasce na igreja a Companhia das Filhas da Caridade. Não, o resumo é nesse próximo slide aqui. Esse daqui ainda é a continuação, desculpa aí. Era uma congregação diferente, as irmãs não ficavam enclausuradas, mas trabalhavam pelas ruas, junto aos pobres e doentes, e nem faziam votos solenes,
por isso demorou muito para ser aceita pela Santa Sé. Vicente e Luiz de Marilac fundaram mais de 60 casas das Filhas da Caridade. Suas atividades e obras foram profundamente marcadas pela força do Evangelho, evangelizar e servir os pobres. Fundou 13 casas para crianças abandonadas, enviava auxílio para áreas de guerra, fundou abrigos para idosos, doentes e abandonados. Enfim, Vicente viveu amando e servindo a Jesus Cristo nos pobres de forma criativa, organizada e acelerada. É aqui que eu queria resumir para vocês os 3 grandes feitos de São Vicente. Em 1617, ele funda as Confrarias da Caridade, que no caso também as Damas da Caridade. Em 1625, foi a Congregação da Missão, Padre de Missão, onde ele e outros padres, muitos outros padres, eram vários mesmo, iam às aldeias para confessar as pessoas, para catequizar mesmo, para ajudar no sentido espiritual. E essas missões duravam de 15 a 30 dias, quase o mês todo uma missão em uma aldeia, certo? Não foi uma vez na vida, foram várias missões, foram várias aldeias que foram beneficiadas pela visita desses padres. E o terceiro ponto, que é o que nos interessa muito, que é o que onde surgiu toda a educação vicentina, foi aqui, juntamente com Santa Luísa de Marilac, que foi as Filhas da Caridade. É onde essas irmãs, onde ele fala aqui, ó, que elas não são enclausuradas, significa dizer que elas não moram totalmente, não vivem separadas da sociedade, porque tem algumas irmãs que são enclausuradas que elas simplesmente vivem 24 horas do dia em um convento, em um mosteiro, alguma coisa parecida, certo? Elas se dedicam a vida à oração e a interceder pela humanidade. No caso, não são as irmãs que a gente conhece, porque tem as irmãs que são as diretoras, professoras, que trabalham na saúde, que dirigem um hospital. As irmãs que a gente já tem costume de ver em Cascavel, né? A irmã Nazaré, atualmente nossa diretora, antes a irmã Lúcia, a irmã Helena, e também outras irmãs que vinham para dar apoio. Não fazia parte da direção, mas era um apoio. Algumas irmãs, acho que vocês não pegaram esse tempo, mas tinha algumas irmãs que serviam só na cantina, tinha irmã Maria, tinha outras irmãs que estavam mais próximas ali das pessoas, que conversavam, tinha várias funções, assim também como tem no hospital, certo? São essas irmãs. São aqui, foi desse tempo, nas Filhas da Caridade, onde nascem as irmãs. Aqui foi o resumo que eu falei, os 3 períodos. Lembre-se disso, tá? As confrarias, a congregação das missões dos padres e principalmente as Filhas da Caridade. Continuando. Superando a expectativa de vida da época, Vicente de Paulo faleceu em Paris aos 27 de setembro de 1660, com 79 anos de idade. A influência que Vicente de Paulo desempenhou na igreja e na sociedade de seu tempo é inegável. O reconhecimento da Igreja e a continuidade histórica das iniciativas que empreendeu testemunham essa vivacidade apostólica que hoje continua atuante através da família vicentina. Todos nós fazemos parte da família vicentina. Diversos ramos que a constituem dilatam no tempo e na história nos diferentes serviços e ministérios da Igreja, atualmente, a atualidade da vida e a obra de Vicente. Pronto, terminei um pouquinho aqui sobre a história de Vicente, né? O resumo do resumo mesmo, não tem como a gente ter uma noção mesmo de fato quem foi São Vicente de Paulo, mas já deu para dar uma introdução, né? É importante que você aprenda esses feitos dele, o que ele fez, como era, quais eram as características, onde viveu e tudo mais. E agora eu vou falar um pouco sobre a educação vicentina, tá? É bem menor do que eu já estava falando sobre São Vicente de Paulo. Só mais uns 3 minutinhos. Desde sua origem, a educação integra a identidade e missão do carisma assumido pelas fundações e iniciativas de São Vicente de Paulo, para nós em referência particular à Companhia das Filhas da Caridade, e o contributo fundamental dado a esta por Santa Luísa de Marilac. As obras das pequenas escolas ou escolas paroquiais voltadas ao letramento e formação religiosa das crianças pobres do século XVII, especialmente das meninas, foi o germe do que conhecemos hoje como educação vicentina. No início de tudo, onde nos patronatos, até mesmo de Cascavel,
não, o foco maior não era nem a questão do conteúdo em si, português, história, inglês, religião, filosofia, não era isso. Era voltado, tipo, tinha alguns cursos onde a prioridade era as meninas, elas aprendiam culinária, costura, pintura, alguns afazeres de casa, alguma coisa que serviria para o lar, certo? E também a parte religiosa, o de catecismo, a formação religiosa mesmo, não só as aulas de religião, mas era uma formação maior do que acontece hoje. E isso aqui foi as primeiras escolas, as vicentinas. O início de tudo era assim, tá? Nos patronatos eram assim. Nesse sentido, a proposta de um Dia da Educação Vicentina nos coloca diante dessa memória histórica compartilhada e convida as instituições educativas vicentinas do Brasil a celebrarem esse vínculo comum, em vista de uma crescente aproximação e interação entre as trajetórias regionais vividas pelas 6 províncias. A data de 3 de abril recorda a chegada das primeiras Filhas da Caridade ao Brasil no ano de 1849, marcando assim o início da presença e atuação do carisma no território brasileiro, pela fundação do Colégio da Providência em Mariana, Minas Gerais. O que ele falou aqui, nessa parte de baixo, ele diz que hoje existe o Dia da Educação Vicentina, que foi no caso dia 3 de abril. No ano de 1849, as primeiras irmãs chegaram aqui no Brasil. Chegaram em Mariana, em Minas Gerais, cidade de Minas Gerais. E lá tem esse colégio, na Providência, que foi o primeiro colégio, que é um colégio lindo, maravilhoso, enorme, bem preservado. A gente, quando entra, dá a sensação de que estamos no mesmo século XVII. O piso é aquele amadeirado, tudo é bem diferente, o modelo das postas, tudo é bem diferente, né? Eu já estive lá com a Nájila e com a irmã Nazaré em 2018. A gente foi para um congresso e visitamos essa escola, que é magnífica, vale muito a pena fazer essa visita. A gente sente mesmo como era na antiguidade. Não é um museu, tá? A escola funciona, a escola tem as suas adaptações hoje em dia, mas muita coisa foi preservada. Atualmente, as 85 instituições educativas que integram a rede vicentina de educação, presente em 16 estados da federação, buscam aproximar suas experiências e competências a fim de qualificar a ação educativa. Este processo se vincula principalmente à identificação e sistematização de referenciais filosóficos e pedagógicos comuns, fundamentados nas instituições e valores do carisma, que integram a ação educativa das irmãs, estudantes e educadores. Então, para você ter uma noção, existe patronato, não patronato em si, né, mas existe escolas vicentinas em todo o Brasil, espalhadas pelo Brasil, em 16 estados, divididas em 6 grandes províncias, tá? Por exemplo, a província de Fortaleza, que nós pertencemos, ela inclui 3 estados, inclui Ceará, inclui também Pará, inclui Maranhão, tá? Essa é a província de Fortaleza. A província da Amazônia já pega outros estados que estão próximos, Belo Horizonte da mesma forma. Então não é obrigado a ser só tipo província de Fortaleza para a cidade de Fortaleza pertencer. Não, tem mais, tá? Em outros estados, tem várias cidades. Tem, por exemplo, Cascavel, tem Aracati, tem Sobral. Existe escola vicentina em muitos estados, em muitas cidades também. E, como resumindo, estamos por todo o Brasil, né? Somos uma rede vicentina, um sistema vicentino. E isso é muito bom, porque os ideais que nós temos aqui de São Vicente, Santa Luísa, nas outras escolas também tem, eles trabalham com isso também. Esse quadro foi de 2009, ó, um mapeamento. São mais de 39 mil estudantes em toda essa rede, mais de 4.800 educadores, 85 instituições educativas, não só escolas, mas outro tipo de instituições. Nós temos 85, certo? Todas as províncias, não só aqui de Fortaleza. Todas voltadas para São Vicente de Paulo e Santa Luísa, obviamente, né? Que foi os que fundaram esse carisma vicentino. Isso é muito bom. E para a gente finalizar nossa aula, eu queria que vocês repetissem aí a oração, uma das orações de São Vicente. Essa é a oração
que nós temos na novena de São Vicente de Paulo, e vamos rezar juntos agora. Ó Pai de bondade, nós os louvamos pelo grande testemunho de São Vicente de Paulo. Queremos nesta oração voltar nossa mente e nosso coração para os exemplos e ensinamentos deste grande santo, convertido pela vossa graça em gênio da caridade. Que seu exemplo da fé e de doação, de oração e de ação, de organização e imaginação, de comando e de humildade nos ilumine e nos anime a melhor seguir vosso Filho Jesus Cristo e abrasar-nos sempre no vosso amor. Amém. Então é isso, tá? Essas duas primeiras aulas foi falando sobre isso. E eu espero que vocês tenham entendido. Capricho no resumo, tá? Não quero cópias de forma alguma da internet ou então dos slides que você vai copiando. Resumir é resumir. Vocês sabem como é que acontece isso, que faz. Tá? Então até a próxima aula. Um grande abraço.